E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça nas estratégias e táticas que marcaram as batalhas mais épicas da história. Preparem-se para uma verdadeira aula de guerra, estilo Sun Tzu. Nossa primeira parada é em Canas, palco do confronto épico entre a República Romana e Cartago, liderada pelo mestre estrategista Aníbal. Os romanos, confiantes no seu tamanho e poderio, marchavam para o que parecia ser mais uma vitória fácil. Mal sabiam eles que estavam caindo direto na armadilha mortal de Aníbal, o cerco duplo. Com movimentos calculados, Aníbal atraiu os romanos para um verdadeiro moedor de carne. As alas do exército cartaginês se fecharam como um abraço mortal, cercando os romanos por todos os lados. Presos e sem escapatória, os romanos sofreram uma derrota devastadora em Canas. Essa batalha entrou para a história como um exemplo de como a inteligência tática pode superar a força bruta. Agora, vamos viajar no tempo até Hastings, em 1066, onde os anglo-saxões, sob o comando de Haroldo II, enfrentaram Guilherme, o Conquistador. Este foi um dos momentos mais decisivos da história europeia, uma batalha que mudaria para sempre o curso da Inglaterra. No início da batalha, os anglo-saxões tinham a vantagem, posicionados no topo de uma colina. A posição elevada lhes dava uma visão clara do campo de batalha e uma vantagem estratégica significativa. Eles estavam confiantes, acreditando que poderiam repelir qualquer ataque dos normandos. Mas Guilherme, com sua astúcia, usou uma tática ousada, a finta. Ele sabia que a força bruta não seria suficiente para vencer os anglo-saxões em sua posição vantajosa. Então, ele decidiu usar a psicologia a seu favor. Seus cavaleiros recuaram estrategicamente fingindo uma fuga, o que fez os anglo-saxões quebrarem suas fileiras, sedentos por glória. Os soldados anglo-saxões, vendo a aparente retirada dos normandos, acreditaram que a vitória estava ao seu alcance e começaram a persegui-los. Foi aí que Guilherme mostrou por que era chamado de Conquistador. Ele não apenas liderava com coragem, mas também com inteligência. Ele ordenou o retorno de suas tropas, que com fúria desceram sobre os anglo-saxões desorganizados. A tática funcionou perfeitamente. Os normandos, agora em vantagem, atacaram com força total. A confusão entre os anglo-saxões era evidente, e eles não conseguiram se reorganizar a tempo. A batalha se transformou em um massacre. Haroldo II caiu em combate, e seu exército foi completamente aniquilado. A morte de Haroldo foi um golpe devastador para os anglo-saxões, selando a vitória de Guilherme. Hastings nos ensina que a mente pode ser uma arma tão poderosa quanto a espada, e que a manipulação psicológica pode mudar o rumo de uma batalha. A vitória de Guilherme não foi apenas uma questão de força militar, mas também de estratégia e inteligência. Ele soube usar a fraqueza do inimigo a seu favor, transformando uma situação desfavorável em uma vitória decisiva. A conquista normanda teve consequências profundas para a Inglaterra. Guilherme foi coroado rei, e sua vitória trouxe mudanças culturais, sociais e políticas que moldaram o futuro do país. A introdução do feudalismo, a construção de castelos e a influência da língua francesa são apenas alguns dos legados duradouros dessa conquista. A tapeçaria de Bayeux, um dos mais famosos registros visuais da época, narra a história da conquista com detalhes vívidos. Ela nos oferece uma janela para o passado, mostrando não apenas a batalha, mas também a vida e a cultura da época. Hoje, estudiosos e historiadores continuam a estudar a Batalha de Hastings e a conquista normanda, buscando entender melhor como esses eventos moldaram o mundo em que vivemos. A história de Guilherme, o Conquistador, é um lembrete poderoso de como a liderança, a estratégia e a coragem podem mudar o curso da história. Nossa próxima parada é na Guerra dos 100 Anos, para conhecer a incrível história de Joana d'Arc, uma camponesa francesa que se tornou uma lenda. Movida por visões divinas, Joana convenceu o rei Carlos VII a lhe dar o comando de um exército em 1429. Seu objetivo? Libertar a cidade de Orleans do cerco inglês. A presença de Joana, com sua fé inabalável, inflamou o espírito dos soldados franceses. Em apenas 9 dias, o cerco inglês foi quebrado, transformando Joana d'Arc em uma heroína nacional, um símbolo de força e fé. Nossa aventura nos leva agora para Agincourt, em 1415, onde o exército inglês, liderado por Henrique V, enfrentou a poderosa cavalaria francesa. Os ingleses, em menor número e exaustos, usaram o terreno a seu favor. Henrique posicionou seus arqueiros, armados com os famosos longbows, nas laterais do campo de batalha. A cavalaria francesa, orgulhosa, partiu para o ataque, mas o terreno lamacento se tornou uma armadilha. Cavalos atolados, armaduras pesadas se transformando em caixões de metal.
A chuva de flechas dos arqueiros ingleses dizimou a cavalaria francesa. A derrota foi humilhante para os franceses e marcou o fim da era da cavalaria pesada como principal força militar. A partir dali, a infantaria, bem treinada e equipada, se tornou o futuro da guerra. Henrique V, um líder astuto e determinado, sabia que a vitória em Agincourt não seria fácil. Seus soldados estavam exaustos após longas marchas e batalhas anteriores. No entanto, ele confiava na habilidade e na disciplina de seus homens. Os arqueiros ingleses, com seus longbows, eram a chave para a estratégia de Henrique. Esses arcos longos tinham um alcance impressionante e podiam perfurar as armaduras mais resistentes. Posicionados nas laterais, eles criaram uma barreira mortal de flechas. A cavalaria francesa, confiante em sua superioridade numérica e na força de seus cavaleiros, avançou com determinação. Eles acreditavam que poderiam esmagar os ingleses com um ataque frontal massivo. No entanto, o terreno lamacento de Agincourt provou ser um inimigo inesperado. Os cavalos franceses, pesadamente armados, lutavam para avançar, atolando-se na lama. Os cavaleiros presos em suas armaduras pesadas tornaram-se alvos fáceis para os arqueiros ingleses. A chuva de flechas dos arqueiros ingleses foi devastadora. Em uníssono, eles dispararam uma barragem incessante de flechas que caíram como uma tempestade sobre os franceses. O caos se instalou nas linhas francesas, com cavaleiros e soldados caindo um após o outro. A derrota foi esmagadora e humilhante para os franceses. Muitos se renderam, enquanto outros foram mortos ou capturados. A vitória em Agincourt não apenas solidificou a reputação de Henrique V como um grande líder militar, mas também mudou para sempre a face da guerra medieval. A partir daquele dia, a importância da cavalaria pesada diminuiu, dando lugar a novas táticas e formações de batalha. A infantaria, bem treinada e equipada, emergiu como a força dominante nos campos de batalha da Europa medieval. A Batalha de Agincourt foi um ponto de virada, marcando o início de uma nova era na guerra medieval, onde a estratégia e a tecnologia começaram a superar a força bruta e a tradição. Chegamos a Waterloo, em 1815, palco do confronto final entre o lendário Napoleão Bonaparte e Arthur Wellesley, o Duque de Wellington. Napoleão buscava recuperar sua glória perdida, enquanto Wellington liderava uma coalizão de exércitos europeus, determinados a impedir o retorno do imperador. A batalha começou com ataques franceses implacáveis contra as linhas defensivas de Wellington. Contudo, a artilharia britânica, com sua precisão mortal, causou baixas significativas nas fileiras francesas. Napoleão, esperando reforços que nunca chegaram, atrasou seu ataque final. Wellington aproveitou a oportunidade e lançou um contra-ataque devastador, apoiado pela chegada do exército prussiano. A derrota de Napoleão foi completa e definitiva. Waterloo marcou o fim da era napoleônica e a ascensão da Grã-Bretanha como a grande potência mundial. Nossa jornada nos leva agora à Guerra Civil Americana, em Gettysburg, 1863. Este foi um dos momentos mais cruciais e sangrentos da história dos Estados Unidos. O general Robert E. Lee, líder das forças confederadas, decidiu invadir o norte, buscando uma vitória decisiva que poderia mudar o curso da guerra a favor do sul. Ele acreditava que uma vitória em solo inimigo poderia forçar o governo da União a negociar a paz. Em Gettysburg, ele enfrentou o exército da União, comandado pelo general George G. Meade. Meade, recém-nomeado comandante do exército do Potomac, estava determinado a deter Lee e proteger o território da União. A batalha se transformou em um verdadeiro inferno na terra. Durante 3 dias, de 1 a 3 de julho de 1863, os campos de Gettysburg foram palco de combates intensos e sangrentos. Ataques e contra-ataques brutais se sucederam por 3 dias, com um custo humano inimaginável. Soldados de ambos os lados lutaram com uma ferocidade desesperada, cada um acreditando que a vitória estava ao seu alcance. O ataque frontal desesperado ordenado por Lee, conhecido como a Carga de Pickett, se tornou um símbolo da futilidade da guerra. No terceiro dia, Lee ordenou um assalto direto ao centro das linhas da União, uma decisão que resultou em uma carnificina devastadora para as forças confederadas. Milhares de soldados confederados foram mortos ou feridos. A carga de Pickett foi repelida com pesadas baixas, e o campo de batalha ficou coberto de corpos e feridos, um testemunho sombrio do custo da guerra. Lee foi forçado a recuar, sua invasão ao norte fracassada. A derrota em Gettysburg foi um golpe devastador para o moral e as capacidades militares da Confederação. Gettysburg marcou um ponto de virada na Guerra Civil Americana, selando o destino da Confederação.
A partir desse momento, as forças da União começaram a ganhar vantagem, e a guerra se inclinou decisivamente a favor do Norte. A Batalha de Gettysburg não foi apenas uma vitória militar, mas também um símbolo de resistência e sacrifício, lembrado até hoje como um dos momentos mais importantes da história americana. Nossa última parada nos leva à Guerra do Golfo, em 1991. A Operação Tempestade no Deserto, liderada pelos Estados Unidos, tinha como objetivo expulsar as forças iraquianas do Kuwait. Foi uma demonstração de poderio militar nunca antes vista. Aviões americanos com tecnologia de ponta bombardearam alvos estratégicos no Iraque, paralisando as comunicações e destruindo instalações militares. Quando as tropas terrestres entraram em ação, a resistência iraquiana foi praticamente inexistente. A tempestade no deserto marcou o início de uma nova era na guerra moderna, dominada pela tecnologia e pelo poder aéreo. E assim termina nossa jornada pelas batalhas mais importantes da história. Cada uma delas nos ensina lições valiosas sobre estratégia, adaptação e os custos da guerra. A guerra não é apenas um teste de força bruta, mas sim um jogo de inteligência, planejamento e capacidade de antecipação. E aí, qual dessas batalhas te deixou de queixo caído? Conta pra gente nos comentários. Até a próxima!